ministrou meu coração tem o seguinte título: Pensando Alto. Pensando alto. Quantas vezes você já se pegou pensando alto? Quantas vezes você já se entregou para o seu próximo quando você está pensando alto? Não é verdade? Pensando alto. O pensamento alto é você se expressar em palavras o que está em seu íntimo. Esses pensamentos vêm com dois propósitos: um propósito reflexivo ou até mesmo um propósito exortativo, para corrigir. Muitas vezes ele é assim. Vou usar aqui a minha esposa aqui como exemplo. No mês de dezembro, eu tenho certeza que ela estava andando lá em casa e pensando alto: aonde é que eu pus meu celular? Ela perdeu o celular dela. Aonde é que eu pus meu celular? Semana passada eu vi ela também pensando alto. A gente estava jantando, aí de repente ela pegou e falou: foca, Micaela, foca no regime. Isso é pensamento alto. Mas eles têm duas diferenças, né? Quando é de forma reflexiva, você fica pensando alto e fica buscando a resposta. Cadê o meu celular? O que eu vou fazer? Geralmente também quando você está fazendo algum plano, né? Eu acho que eu vou fazer assim, assim, assado. E outra forma é aquela forma exortativa, né? Aonde você mesmo se corrige. Foca no regime. Não é verdade? Você está fazendo em alguma situação, por exemplo, no meu caso profissional. Rui, você esqueceu de olhar a pressão daquele sistema. Então eu, sem querer, eu falo alto. Isso é normal na gente. Isso é proposital que Deus colocou no nosso coração, na nossa vida. Tudo aquilo que a gente fica focado, tudo que aquilo a gente tem um propósito e a gente está agindo, a gente pensa alto. A gente pensa alto. Obrigado, irmão. Você sabia que Deus tem pensado alto sobre a sua vida? Você tem ouvido esse pensamento alto de Deus sobre sua vida? Deus, ele é uma pessoa. Ele não é um poder. Ele é uma pessoa. A Bíblia fala que Deus fez nós semelhante a Ele. Deus fala, Deus sente, Deus pensa. Qual das duas formas Deus tem pensado alto ao seu respeito? Para ouvir os pensamentos altos de Deus, tem que estar ao lado dele, tem que ter intimidade. Sem intimidade nós não conseguimos ouvir o pensamento alto de Deus a nosso respeito. Eu escuto os pensamentos altos da Micaela porque eu estou próximo dela. O Ronaldo escuta os pensamentos altos da Valquíria porque está do lado dela. O que Deus tem pensado alto sobre a sua vida? Eu convido a igreja a abrir a Bíblia em Isaías capítulo 55. Tem como colocar aqui para mim? Isaías 55, versículo do 6. Isaías 55, versículo 6. Hoje eu quero falar sobre 3 passos. 3 passos que nos levam ao lugar aonde vamos ouvir o pensamento alto de Deus ao nosso respeito. O primeiro passo é buscando ao Senhor. Amém?
Não tem? Vamos lá então. Isaías 56, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e voltar-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em misericórdia. Porque os meus pensamentos não são como os de vocês, e nem os meus caminhos, os caminhos de vocês. Assim diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não se tornam, sem que primeiro regue a terra e fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Amém? Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. O primeiro passo para a gente ouvir os pensamentos altos de Deus ao nosso respeito é a gente buscando Ele. E esse papo é um papo bem reto mesmo, não tem muita cerimônia, é a gente buscar o Senhor. O único propósito da nossa fé é para aquilo, é para as coisas impossíveis. Muitas vezes eu caminhei na minha caminhada cristã, na minha vida cristã, usando a minha fé a propósitos que eu podia muito bem fazer. E você fica esperando as coisas como se fosse um passe de mágica. E Deus está falando aqui, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. E às vezes a gente fica esperando esse passe de mágica. E muitas vezes a gente quer deixar esse caminho perverso, deixar de ficar pensando em iniquidade, a gente fica lutando contra isso. E a palavra de Deus está bem clara aqui, falando, buscai ao Senhor. Uma forma bem clara que Deus deixou aqui para nós, e bem prática, é ler a Bíblia e fazer oração. Eu me lembro muito bem na escola dominical: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser. Aí continua, né? Quem não ora a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, Diminuir é se afastar do Senhor. É impossível você longe de Deus e ouvir os pensamentos altos dele ao teu respeito. Então não adianta você querer lutar contra o caminho mal, lutar contra os pensamentos mal, se você não está fazendo a sua prática, ajoelhando, dobrando os joelhos no chão e lendo a palavra de Deus e orando. Se você não faz isso, essa luta eu já vou declarar para você já está derrotado. É simples. A partir do momento que você escolhe esse caminho de orar a Deus e ler a palavra dele, aí você vai entender por que Deus fala, não por força nem por violência, mas pelo meu Santo Espírito. É o Santo Espírito, é o agir de Deus em nós, que nós conseguimos sair desse caminho mal. É o agir de Deus em nós que nós conseguimos ter uma posição, uma postura correta perante Ele. Caso contrário, não conseguimos. Então temos que buscar perto. O versículo 6 e o versículo 7 deixa bem claro isso para nós. E quando a gente está buscando ao Senhor, vem as questões da vida. Mas meu Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Por que eu devo perseverar no seu caminho? O versículo 8, 9 e 10, eu não sei da versão de vocês, mas na minha versão eles sempre começam por quê.
E esse porquê ele vem explicando, esse porquê é explicativo. O irmão Valci ia explicar muito bem essa questão do português aí, mas esse porquê ele está te respondendo. Porque Deus sabia que essas questões da vida iam acontecer no nosso caminhar. E Deus vem nos explicando: porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Essa é a primeira explicação que o Senhor nos dá, quando a gente persevera buscando Ele. Mas a vida traz má situação, e a gente fica continuando perguntando a Deus, por quê? E Deus fala, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Entendeu, meu filho? Aí você fala, entendi, pai. E continua a sua caminhada. E continua a sua caminhada. Traz novas situações, você pergunta, por quê? E Deus explica novamente. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tomam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a faça brotar, para dar sementes ao semeador e pão ao que come. Deus faz outra explicação, e uma explicação mais profunda ainda. E às vezes a gente não consegue entender ainda. Isso é o normal da vida. Isso é o normal da vida. O ciclo completo da perseverança se chama maturidade. Você adquire maturidade na hora que você completa esse ciclo na sua vida. E você não entende, aí você fala, meu Deus, mas como assim? Aí Deus explica, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Se os irmãos verem os versículos atrás, Deus está falando em caminhos e pensamentos. É Deus revelando para vocês o propósito que Ele tem na vida de cada um. Caminhos e pensamentos. E se você perseverar, aí Deus muda. Ele já não vem mais com pensamento. Ele fala assim, assim a palavra que sair da minha boca. Tudo que sai da boca de Deus acontece. Tudo que sai da boca de Deus constrói. E quando você persevera no propósito, nos pensamentos altos de Deus sobre a sua vida, você vai escutar a promessa dele para a sua vida. Aí você vai entender. Aí o porquê não vai existir mais. Aí você vai entender a plenitude, a bondade, o amor de Deus na vida de cada um. E o versículo 12 ele diz, saireis com alegrias, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as aves do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, em lugar de sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Mas tudo começa num buscar ao Senhor enquanto há tempo. Tudo começa no seu devocional, na leitura diária da Bíblia, na sua oração. Nós nunca conseguimos alcançar, ouvir a promessa de Deus para nós se a gente não fizer esse básico. E é tão simples. A palavra de Deus nos fala, a gente nunca foi provado com sangue. Você já enfrentou alguma situação assim? Alguém vir com um facão, com alguma coisa e fala, ó, você peca ou eu te mato. A gente busca os caminhos dos pecados simplesmente porque a gente quer pecar. Não tem outra explicação. Então o primeiro passo é buscar ao Senhor. É buscar ao Senhor.
Quando eu leio esse versículo aqui, eu lembro do meu amigo Alex Pinheiro, onde diz, né? Em lugar de espinheiro, crescerá o cipreste. Cipreste é pinheiro. Se o meu amigo, meu irmão aqui, se ele não estiver com Deus, ele é um espinheiro, ele não é um pinheiro. Mas eu sei que ele é um pinheiro, para a honra e glória do Senhor. O segundo passo, de filho para amigo. É estranho, né? Mas como assim, Rui? De filho para amigo. Isso é maturidade. A amizade que eu tenho com meu pai hoje é uma amizade tão profunda. Eu até me emociono, porque hoje eu converso com meu pai de uma maneira que eu nunca conversei antes. Isso é por causa da maturidade. Hoje meu pai senta comigo, pede conselho a mim, da mesma forma eu peço conselho a ele. E toda vez que eu estou sentado à mesa com meu pai, eu lembro da palavra de Deus que fala: os corações dos pais se converterão aos filhos, e dos filhos aos pais. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Muitas vezes a gente faz esse primeiro passo. A gente ora, a gente lê a Bíblia, mas a gente não adquire a maturidade. Ontem no discipulado falamos sobre isso. Maturidade, adquirir sabedoria. Então o segundo passo é esse, de filho para amigo. Em Gálatas 4:1 diz assim: durante o tempo que o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, mesmo ele sendo senhor de tudo. É a palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Mesmo você sendo herdeiro, filho de Deus, mas se você não adquirir maturidade na sua vida, você é considerado como escravo. Você vai ser para sempre servo. Gostaria que a igreja abrisse agora a Bíblia lá em João, capítulo 15, a partir do versículo 14. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 14. Amém? São as palavras de Jesus: vocês são os meus amigos se fazem o que eu lhe ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês e os designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pediram ao Pai em meu nome lhes seja concedido. E esse é o meu mandamento, que vocês amem uns aos outros. Essa palavra deixa bem claro para nós. Não tem como a gente escutar os pensamentos altos de Deus sobre nós se a gente não adquirir a maturidade, se a gente não ter verdadeiramente uma amizade com Deus. O segundo passo então é essa maturidade. E eu quero que vocês salvem aí na sua memória aí a ordenança que Deus faz: amem uns aos outros. Você não pode se considerar maduro se você não ama o seu próximo. E quando Deus fala amem uns aos outros, o que Ele está querendo te dizer? Vocês vão dar fruto, e vocês vão fazer aquilo que eu designei para a sua vida, se você amar uns aos outros. O seu chamado
o seu chamado, uma vez eu falei isso aqui na igreja, o seu chamado ele não traz bênção para a sua vida. O que traz bênção para a sua vida é obediência. O seu chamado é para você abençoar outras pessoas, e através de outras pessoas você ser abençoado. Muita gente acha que o chamado que é para ganhar, acha que é para o próprio umbigo, né? Não é. O seu chamado é para abençoar o seu próximo. Deus te fez empresário, você vai abençoar muitas pessoas, muitas famílias com salário, e um bom salário. Esse é o passo. Salmos 23, todo mundo conhece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Prepara-te uma mesa perante os meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice se transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão por toda a vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Esse Salmo 23, para mim ele fala muito sobre maturidade, principalmente nessa hora que ele fala: prepara-te uma mesa perante os meus inimigos. É perante os seus inimigos, os seus medos, as suas limitações. É perante seus inimigos que Deus prepara a mesa. E quando você não adquire essa maturidade, você imagina que essa mesa é uma mesa redonda, uma mesa de debate, onde cada um tem uma verdade para ser falada, e você está sentado ali nessa mesa redonda com Deus e os inimigos, e aí a palavra de Deus fala: unge a minha cabeça. Quando fala unge a minha cabeça, é Ele mudando os seus pensamentos. Tem uma frase que fala: você é o que você pensa. Então Deus unge a minha cabeça, e meu cálice se transborda. O cálice é seu coração. O seu coração vai se transbordar daquilo que Deus está fazendo com que você pense. E a palavra de Deus fala: o coração diz o que está, a boca fala que o coração está cheio. Então você vai parar de murmurar. Então aquela mesa que era uma mesa redonda, não é mais uma mesa redonda, realmente é uma mesa de banquete, uma mesa retangular, aonde você está sentado numa ponta e Deus está sentado em outra. E a verdade é o caminho da retidão. E os demais que estão na mesa ali, os seus medos, as suas limitações, só são como efeitos colaterais. Você vai sentir, mas você sabe que a voz que vem de Deus é a voz que vai te guiar pelo seu desígnio. Aí você vai adquirir a maturidade de Deus. Você vai sentar com seus inimigos, eles vão estar do lado, mas eles só vão alinhar vocês a andar no caminho de Deus, e você vai ouvir só a voz de Deus. O favor de Deus é a unção dele na nossa vida. Quando nós temos a unção de Deus na nossa vida, o fardo fica bem mais leve. Não é pesado para você evangelizar o seu vizinho. Não é pesado para você falar de Deus ao seu companheiro no trabalho. Quantas pessoas você levou a Cristo em 2019? Eu estava assistindo uma pregação do Theo Hayashi,
E ele falando que 2020 agora é um ano global bíblico. E ele pegou uma pesquisa, eu não me lembro agora qual foi a faculdade que fez essa pesquisa lá nos Estados Unidos. E essa pesquisa diz bem assim: se você ler a Bíblia uma vez na semana, uma vez, não vai mudar nada na sua vida. Não vai mudar nada. Se você ler a Bíblia e orar uma vez na semana, não vai mudar nada. Se você ler a Bíblia 2 vezes na semana, você vai ter de vez em quando vai pensar, mas atitude também você não começa a ter. A partir do momento que você começa a ler a Bíblia, pelo menos, tá? É muito pouco, 3 vezes na semana, a sua porcentagem para você evangelizar uma pessoa vai para 200%. 3 vezes na semana, muito pouco, né, você? 3 vezes. Irmãos, imagina que é o poder da leitura da Bíblia, você lendo ela todos os dias, e você não desistir dessa leitura, até que ela vire um hábito na sua vida. Imagina o poder de influência que você vai ter no mundo, em qualquer esfera que você esteja. Aonde esses inimigos, muitas vezes a gente está na mesa de banquete com Deus, a gente está, mas às vezes essa mesa é redonda, é uma mesa de debate, aonde você quer explicar que a vida de cristão é melhor, e fica nesse debate. Quando você está guiado pela palavra de Deus, antes de você abrir a boca, só pela sua atitude, a pessoa já vai ver a diferença. É maturidade. É maturidade. E temos também o terceiro passo. O terceiro passo eu chamei ele de fator Melquisedeque. A história de Melquisedeque é muito relevante na minha vida. A espontaneidade de uma pessoa estar com Deus, andar com Deus, ela faz com que você adquire atitudes na sua vida que você faz que ao mesmo não está nem escrito na Bíblia. Abraão deu dízimo muito menos antes de Moisés ir lá escrever como lei. Era uma coisa espontânea, estava no coração dele. E ele mal conhecia. E Deus falou muito no meu coração a respeito disso. Muitas vezes a gente fica preso e não adquire maturidade, porque muitas vezes a gente dá o dízimo todo mês e a gente acha que dar no dízimo é porque a gente conhece Deus bem demais. Ou muitas vezes a gente não dá importância, não dá o dízimo e se acha espiritual porque tem mais coisa para frente que é mais relevante na nossa vida. E não é bem assim. Você não pode usar dessas duas coisas uma desculpa. Abraão, ele mal conhecia Melquisedeque. A Bíblia acho que não fala nem que isso conhecia, mas aquela coisa espontânea saiu do coração dele. E tudo aquilo que ele tinha feito, dos despojos do inimigo dele, que ele tinha guerreado, ele foi lá e deu o dízimo ao Melquisedeque. Então eu chamei de fator Melquisedeque. O fator Melquisedeque é o lugar onde você está perto de Deus, onde você vai conseguir ouvir os pensamentos de Deus ao seu respeito. Você vai conseguir saber os planos que Deus tem aqui para Ji-Paraná muito antes de muitas pessoas. Esse é o fator Melquisedeque na sua vida. É o lugar onde você vai ter esse encontro com Deus, você vai ouvir de Deus.
Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, versículo 17. E diz assim, só uma breve explicação. Esse momento que é onde Deus vai falar, ele está na saída da tenda de Abraão. Ele estava saindo, porque quando ele estava lá dentro, ele estava falando para Abraão sobre Isaac. Foi nesse lugar, aonde eles estavam lá dentro, a Sara duvidou, riu, e o Senhor falou com ela: por que você riu? Então esse versículo 17 é logo após isso, quando ele está se despedindo e saindo da tenda. E o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre ele, Abraão, o que lhe prometeu. Então o Senhor disse, mas não disse lá, não está falando aqui no versículo 17, o Senhor disse? Por que ele falou aqui de novo? Então o Senhor disse. Se você olhar na versão, na nova linguagem, tradução de hoje, vai dizer assim: o Senhor disse. Aí no versículo 20 vai falar assim: então o Senhor disse a Abraão. O que isso está querendo dizer? Que no versículo 17, o Senhor estava falando com ele mesmo. Foi uma hora daquele pensamento alto. Você já imaginou você no seu secreto com Deus, e você escutar um pensamento de Deus ao seu respeito? Foi o que aconteceu aqui com Abraão. Ele na saída da tenda. Você já imaginou a situação de Abraão ali, ele do lado de Deus, e quando ele olha para o lado, ele vê Deus pensando alto a respeito dele? Será que eu devo esconder do meu servo o que eu vou fazer lá em Sodoma e Gomorra, sabendo o que eu prometi para ele? Aí na mesma hora ele pega no versículo 18 e parece que ele se explica para ele mesmo, fala: não, eu não vou esconder do meu filho não, porque eu fiz uma promessa para ele. Os filhos de Deus, quando ele alcança a promessa de Deus, o Senhor não te esconde mais nada. Eu não vou esconder nada do meu filho Abraão não. Então o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, a essa reclamação, a essas acusações que vêm a mim, né? Quando fala clamor é isso. Outras versões ela melhora um pouco o entendimento. E se este não for o acaso, eu ficarei sabendo. Mas o Senhor não é onipotente, onipresente, onisciente? Ele é. E quem é que está acusando aqui? Quem é que nos acusa todos os dias? Satanás. E esse versículo também está deixando bem claro que Deus ele não dá crédito para a palavra que sai da boca de Satanás. Ele dá crédito para a palavra que sai da boca da igreja de Deus. Ele deu a chave, toda a autoridade, para tudo aquilo que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu.
e tudo que desligar no céu será desligado aqui na terra. E Satanás estava acusando, jogando acusação sobre Sodoma e Gomorra. Ele falou: eu vou ter que ir lá olhar. Hoje nós temos Jesus Cristo sentado ao lado de Deus. E hoje Ele é o nosso advogado, fiel advogado. Se hoje na sua vida, o fardo está pesado, meu irmão, tudo se resume à oração. Tudo se resume à leitura da palavra de Deus. Deus ele vai olhar a sua causa. Jesus está olhando a sua causa. Quando você ora a Ele, fala: Senhor, eu dependo de Ti. Lembra daquela ordenança que eu falei? Para salvar, amem uns aos outros. Nesse exato momento, Abraão pergunta para Deus: será que vais destruir o justo com o ímpio? Me lembrei da parábola. Será que vai fazer a colheita, o trigo e o joio junto? São palavras de Abraão. Estava muito à frente. Por quê? Porque ele escutava os pensamentos altos de Deus a nosso respeito, ao respeito dele. E na mesma hora Abraão começou a questionar o Senhor: se tiver 50 lá, Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Agora a gente consegue ter um entendimento porque a maturidade inclui amar aos outros. Porque na hora que você vê alguém em pecado, em vez de você tomar uma atitude de querer julgar, você vai amar. Você vai interceder a Deus para a vida daquela pessoa. E muitas vezes as nossas orações somente é: Deus, eu preciso de uma casa melhor. Deus, eu preciso... A gente não ora para o nosso próximo. Abraão escutou os pensamentos de Deus, os pensamentos altos de Deus ao seu respeito. Uma atitude dele aqui na mesma hora não foi celebrar, foi interceder. E ele persistiu intercedendo: Deus, se tiver 50, tiver 45, tiver 30, 25, chegou até 10, Senhor, tiver 10. E Deus sonda o nosso coração. Deus sabia o que estava passando no coração de Abraão. Sabia que a família Ló estava lá. Ele sabia. E Deus falou para ele: se tiver 10, eu não acabarei com Sodoma e Gomorra. E realmente não tinha 10. Mas Deus, sabendo do que tinha no coração de Abraão, Deus concedeu o pedido. E fez com que Ló e a família deles saíssem de Sodoma e Gomorra. Por teimosia, a mulher de Ló virou estátua de sal, né? Que ele não tinha que olhar para trás. E Abraão foi lembrar de Ló. Foi lembrar de Ló. Capítulos antes, aqui em Gênesis, a gente tem a história narrada aonde os pastores de Ló não tem a mesma compatibilidade de informação e começa a brigar. E antes que as coisas se tornem mais difíceis entre Ló e Abraão, Abraão prefere separar. E Ló tomou proveito disso. Mas mal ele sabia que a fonte da bênção estava em Abraão. Porque Deus falou para Abraão: se tu
uma bênção. Abraão não era abençoador, Abraão era uma bênção. E mesmo assim Abraão amava Ló. Muitas vezes a gente escuta, até mesmo pregações, você fala, tem que afastar das pessoas que não tá trazendo, vamos dizer assim, lucro, não está trazendo vantagem para a sua vida, você tem que se afastar. Mas a gente tendo esse entendimento aqui, porque muitas vezes a gente escuta que tem que se afastar, mas no decorrer ali daquela palavra, não aconselha você a continuar orando pela vida daquela pessoa. E Abraão, antes de ter esse desentendimento com Ló, ele prefere afastar, mas sempre intercedendo pela vida da pessoa. É o amor ao próximo, é a gente entender as 99 ovelhas ali seguras e correr atrás de uma. É a gente entender o reino de Deus, que para você ser o maior, você tem que ser o menor. E Deus colocou essa palavra no meu coração, e ela vem ministrando ao meu coração, e eu refletindo de várias formas o quanto eu tenho entendido errado o reino de Deus, o caminhar com Cristo. O propósito que às vezes que a gente escuta que Deus tem para a nossa vida, e a gente não completa esse ciclo de perseverança, não adquire essa maturidade. O melhor lugar que existe é estar ao lado de Deus. Não há outro lugar. Eu não sei qual que é a vontade de Deus sobre a sua vida, mas seja lá qual for, é a melhor para a sua vida. Que o zelo do Senhor venha sobre nós, para a gente nunca deixar de orar, de ler a palavra de Deus, buscar o Senhor. A palavra de Deus nos diz que o prazer dele é que nós conhecemos plenamente o quão grande é o amor dele por nós. Esse amor que constrange, esse amor que você não tem que entender, você tem que aceitar. Eu convido a igreja a ficar de pé.